Na última semana, a Companhia do Corpo de Bombeiros de Dionísio Cerqueira comemorou 37 anos de existência aqui na Trifronteira. E hoje nós vamos contar a história deste cara aqui, o ABTR 157, que junto com a companhia também chegou na mesma época aqui na nossa fronteira. E para saber um pouco mais sobre esta maravilha aqui, o ABTR 157, esse 1113 da Mercedes, um dos poucos, né, ainda que está em operação no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e um deles aqui de Cerqueira. Murilo, soldado Murilo, vai conversar com a gente, explicar um pouco o que é esse ABTR 157 e quais as funções dele, Murilo. O que faz o ABTR? Olá, Luiz Mário, olá, espectadores do Portal Tri. Bom, antes de falar dessa unidade em específico, eu acredito que é importante falar um pouquinho desse modelo, né? A Mercedes-Benz lançou em 1969 o sucessor do consagrado 1111, né, que veio a ser o Mercedes-Benz 1113, né. Existiam três versões: a versão L, com um chassi que poderia ser colocado qualquer tipo de implemento, principalmente baú ou então uma outra plataforma; o LS, que era o cavalo mecânico, e o LK, de chassi curto, geralmente utilizado com caçambas basculantes. Esse aqui é um L1113 1982, tá? Preparado para as especificações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Santa Catarina, na década de 80. Tá? Ele chegou aqui em Dionísio Cerqueira em março, abril de 1985, portanto foi uma viatura que abriu o quartel de Dionísio Cerqueira, né? Que anteriormente não era nesse endereço que nós estamos aqui, na rua Dom Pedro I, número 60, centro, era no bairro Agrícola, junto à unidade da Polícia Militar. Tá? É um caminhão com 145 cavalos de potência, turbinado. Tá? Uma viatura muito boa, 4.000 litros de água de capacidade, uma bomba de aproximadamente 400 galões por minuto, isso dá em torno de 1.500 litros por minuto de vazão. Tá? Era uma viatura que anteriormente era denominada como ABT, Auto Bomba Tanque, porque os Auto Bomba Tanques eram viaturas voltadas majoritariamente para o combate a incêndio, porque a atividade principal do bombeiro é o combate a incêndio. Tá? Então somente nos anos 90 é que foi trocado o paradigma e as viaturas desse tipo, os caminhões, viraram os ABTR, os Auto Bomba Tanque Resgate, né? Até é importante mencionar, a primeira viatura ABTR foi da unidade de Chapecó, né? O ABTR 01. Pois bem, esse caminhão, em conjunto com hoje a ABTR 156, que era o antigo ABT 41, foram caminhões que abriram o quartel de Dionísio Cerqueira, como já mencionado, e o ABTR 156 está ativo no GBM de Mondaí. Tem outros caminhões dessa geração também que estão ativos no Bombeiro Santa Catarina. A exemplo do ABTR 150, que está em Itaió, outro ABTR do mesmo modelo está em Lebon Regis. Enfim, são viaturas confiáveis, de fácil manutenção, eram conhecidos como Fusca das estradas, né, dentro dos caminhoneiros, né, porque eram viaturas de fácil manutenção, uma confiabilidade muito alta, a facilidade de reposição de peças. Enfim, e a prova de que um caminhão como esse é muito resistente é de que até hoje ele é utilizado, né? Muito embora hoje ele não esteja na sua plena atividade, porque hoje nós temos duas unidades para combate a incêndio, para resgate, salvamento, né? Esse caminhão ele ficou como uma unidade de apoio ou uma unidade de reserva. Nos últimos tempos nós tivemos que levar o AT para Chapecó para realizar a manutenção, portanto o ABTR 157 ficou como substituto. Esse caminhão, ele não estava aqui, ele estava em São José do Cedro, estava guardado lá. Ele veio para cá por decorrência desta manutenção no AT-48? O ABTR 157 ele estava na unidade de São José do Cedro, né, no GBM de lá, até o mês de dezembro, se não me falha a memória, né? A intenção era de trazer o ABTR 157 para Dionísio para iniciar o processo de descarga e, consequentemente, a baixa dele e doação para a prefeitura. No entanto, após uma visita do senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina aqui ao quartel de Dionísio Cerqueira, e após ver
essa relíquia, há um estudo do Comando Geral da Corporação para que essa viatura seja levada para o Museu da Corporação, né? Claro, haverá a reforma dela e depois a preservação dela no Museu da Corporação. Hoje o museu está situado no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros. Precisa a reforma urgente, porque são 40 anos, né? Sim. São 40 anos, vale ressaltar, são 40 anos de caminhão, são 37 de corporação em Dionísio Cerqueira. E são 37 anos também aqui em Dionísio Cerqueira. Chegou junto com a corporação, né, Murilo? Exatamente, sim. Um pouco tempo antes do pessoal começar as atividades efetivamente aqui, né? Já que a unidade de Dionísio Cerqueira foi criada e ativada em maio de 85, no caso, foi criada por um decreto de maio de 85, com efeitos a contar de 12 de abril de 85, né? E até uma curiosidade, importante mencionar que, a princípio, a unidade de Dionísio Cerqueira era subordinada ao SGI de Chapecó, ao Subgrupamento de Incêndio de Chapecó, que por sua vez era subordinado ao primeiro GI, primeiro grupamento de incêndio sediado em Florianópolis. Por que isso aconteceu? Porque conforme a disposição legal, Dionísio seria subordinado a Chapecó, que por sua vez era subordinada a Curitibanos, né? Ao segundo GI, que foi criado em 83. Né? No entanto, apenas tinha sido criado, foi ativado apenas em 89, portanto, por 4 anos, Dionísio Cerqueira foi subordinado a Itajaí, que por sua vez era subordinado a Florianópolis. A partir de 89, com a ativação do segundo GI, passou Dionísio Cerqueira a subordinação a Chapecó e por sua vez era subordinado a Curitibanos. Né? Em 94 foi alterada a denominação, né, era um grupamento de incêndio, seções de combate a incêndio, subgrupamentos, para a nomenclatura que nós temos hoje, né? Batalhão Bombeiro Militar, Companhia Bombeiro Militar, Pelotão Bombeiro Militar, enfim. Olha, e um dos que usaram e também tem histórias para contar do ABTR 157 é o Galvão, não é, Galvão? Como aquela história que você estava contando com a gente aí, vocês iam daqui a Santo Antônio, agarradito atrás, né? Positivo, nós íamos daqui a Santo Antônio agarrado atrás e em cima, Palma Sola também, muitas vezes nós fomos combater incêndio, de madrugada, chovendo, nós tínhamos que ir em cima do caminhão. Em cima das caixas, tinha umas caixas em cima do caminhão, e daí nós deitávamos entre as caixas para não pegar vento no retornar. A gente trabalhou muito tempo com esse caminhão aí, acho que foi em 87 quando eu entrei, já tinha o Sargento Porfírio também, já estava na corporação e ele sempre foi motorista do caminhão, né? O Porfírio que sempre dá uma bolé, né, Porfírio? Como é que era naquela época o caminhão? Na época que eu entrei em 86, a gente foi, incluímos especialmente para ser motorista de caminhão, né? E a gente foi em 8 daqui de Dionísio e voltamos e assumimos de motorista. Então nós éramos os que menos sofriam, nós era na cabine, o chefe de socorro era na cabine, e os combatentes, né, iam em cima, atrás, pendurado, podia sol, chuva, o tempo que fosse, né, deu as ocorrências, saía queimando. E o perigo também que corria em cima, mas antigamente o pessoal era novo, né, tinham bastante agilidade, se seguravam bem, e graças a Deus nunca aconteceu nenhum acidente, nada com um militar nosso. Para vocês terem ideia da maravilha desse caminhão aqui, ó, e eu não estou mentindo, quem conhece caminhão, quem conhece dos 1113 da Mercedes e quem trabalhou com eles na corporação aqui do Corpo de Bombeiros e todo o estado catarinense, com esse modelo, sabe? Aqui em cima e aquela escada, né, Murilo, que hoje já não existe mais nos caminhões, né? É uma diferença da modificação das viaturas. E também outra coisa que diferencia são os botões, né? Embora que esses aqui todos funcionam, né, Murilo? Sim, a maioria segue funcional. Ali em cima aí a escada,
né? Essa escada existe ainda? Tá por aí? Bom, essa escada na verdade é uma escada prolongável, né? Uma escada de fibra. Não é exatamente a escada Maguires como o pessoal diz, né? Porque é um outro tipo de viatura, né? E outra, além de incêndio, participou de vários 7 de setembro aqui de Juiz de Cerqueira, né? Sim. Como eu vinha comentando antes, Zé Gotinha, Papai Noel, time de futebol, de tudo acontecia aqui em cima da BTR, né? Que hoje também já não é mais permitido nos caminhões, Sim, né? Houve uma mudança de protocolo na corporação, né? Hoje existe uma viatura especial para realizar esse tipo de transporte de pessoas na parte de cima, né? As pessoas vão devidamente ancoradas. E aliás, é importante mencionar que esse caminhão ele chegou originalmente como cabine simples, né? Não tinha essa porta traseira. O caminhão vinha até aqui apenas. Ele foi reformado e reajustado. Foi reformado, revitalizado, né? Por uma empresa especializada que está no estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? Portanto, foi colocada essa cabine dupla. Porque anteriormente as guarnições de ABT, né, elas eram muito numerosas. Sim. Elas variavam de 9 a 14 homens, né? Nos anos 70 teve um estudo, em 1976, se não me falha a memória, tá? De redução da guarnição padrão de ABT, mas ainda assim continuava numeroso, né? Como esse caminhão ele tinha cabine simples e a guarnição era numerosa, pessoas no máximo? e a guarnição era numerosa, alguns militares iam no estribo E em né? cima? Iam pendurados atrás. Ah, verdade. Né? Tem um vídeo do 2º GI de Curitibanos de 1991 que mostra a saída das viaturas, inclusive no 1113, com militares na traseira. Né? É aquela imagem clássica que você vê nos filmes, Sim. mais ou menos. O corpo de bombeiros indo, os militares atrás, mas precisou ser feita essa cabine, que daí deu espaço, se não me engano, para 3 ou 4 lugares aqui atrás, né, Mais Murilo? 3 ocupantes, exatamente. Mais 3 ocupantes, que também dessa forma acabou facilitando o trabalho, né, Murilo? Sim. E também trazendo segurança para o pessoal. Bom, esse é o intuito, vocês conhecerem um pouco mais sobre essa relíquia, pode dizer assim, 1113. Os apaixonados por caminhão estão sabendo do que eu estou falando, sabe? Os apaixonados por automóveis e caminhões antigos sabem do que eu digo, né? E agora a gente vai conferir ele andando, né? Porque está em plena atividade. Acompanhei até uma ocorrência em incêndio florestal alguns meses atrás, aquela ocorrência de mais de 12 horas lá em Bom Jesus. Foi dia 2 para 13 de janeiro do começo do ano. Desse ano aqui. Se não me engano, foi essa. Isso. E olha, estava em plena atividade. Uma peculiaridade também é que nós estávamos conversando em off, não querendo desmerecer os novos que estão aí, porque vieram para melhorar, mas é mais ágil. Sim, foi feito um teste um dia e ele apresentava um pouco mais de agilidade do que alguns caminhões mais novos, né? Até também por causa do peso, né? Por causa dos equipamentos. Claro, com certeza. Como aqui ele tem apenas a carga de água hoje, né? Não tem todo o equipamento que é essencial para vários tipos de ocorrência, ele acaba se saindo. É isso. Hoje a gente mostrou aqui o Mercedão 1113, eu chamava de dinossauro, pode dizer assim, né? O dinossauro do Corpo de Bombeiros em plena atividade, relíquia histórico, e que se Deus quiser vai estar reformadinho, bonitinho, no Museu da Corporação. Sim, lá em Florianópolis, né, Murilo? Até mencionando novamente, né? Havia esse projeto para a Baixa, para a Prefeitura, doação, porém o Comando Geral fez uns estudos, viu a situação dessa viatura. E aí, claro, tendo uma outra viatura para ser baixada, claro, vai ser aberto o processo, a Prefeitura vai informar se há o interesse numa viatura baixada para realizar o transporte de água, porque hoje eles fazem o transporte de águas para localidades do interior, né? Então, tem essa situação também. E olha só, e para você que não conhece o Corpo de Bombeiros Militar de Juiz, que não conhece o trabalho, eu não sei se é permitido, acho que sim, o pessoal vem conhecer a corporação, conhecer o trabalho. Né? Com certeza. Venha conhecer, porque o trabalho é bem feito, é bem realizado, igual eles dizem, preocupação é a vida e o bem-estar da nossa população. Murilo, obrigado. Nada, Osmar. Precisando da gente, dá um grito. E agora confere essa máquina aí, andando aí nas rodovias e também nas estradas de Juiz de Cerqueira.